Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre virose. Um surto de virose tem causado preocupação nos primeiros dias de 2025, especialmente em algumas regiões do litoral sul de São Paulo e de Santa Catarina. Em vez de se divertirem no período de férias, muitos turistas vão parar no hospital para tratar a infecção viral. Por isso, os cuidados com a higiene devem ser redobrados, principalmente com relação às crianças, já que ainda não se sabe ao certo qual é o vírus em circulação. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a Fernanda Rick, infectologista da Câmara Brasileira do Diagnóstico Laboratorial. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Olá, eu que agradeço o convite. Fernanda, acho que é legal a gente explicar aqui para o pessoal que está acompanhando o que é a virose. Bom, a gente chama virose muitas vezes para se referir a infecções provocadas por vírus, né? Então, elas têm alguns padrões, né? Uma febre baixa, um mal-estar, e podem ser uma virose respiratória, como o que a gente chama de resfriado, né? Então, a pessoa que está com espirro, coriza, tosse, um mal-estar. A gente não consegue identificar exatamente qual é o vírus que está causando, mas a gente consegue diferenciar isso de uma infecção bacteriana, que às vezes tem sintomas mais fortes, mais importantes. E a mesma coisa para as viroses gastrointestinais, que causam diarreia, vômitos, enjoo, uma febre baixa, um mal-estar. E aí, novamente, pelas dificuldades que a gente tem, às vezes, de identificar um vírus, mas a gente consegue diferenciar o padrão em relação a uma infecção bacteriana, a gente acaba chamando de viroses. Eu sei que acaba frustrando um pouco as pessoas que procuram ajuda médica. Ah, isso é uma virose, né? Mas é por isso, porque são infecções causadas por vírus que têm um padrão de sinais e sintomas semelhantes. E doutora, por que esses casos de viroses, eles costumam aumentar agora durante a temporada do verão? Olha, podem ter vários fatores. Um deles é você ter mais pessoas expostas, né? Mais pessoas indo à praia. Outra questão é, no verão, a gente tem um aumento das chuvas e as águas pluviais, né? Acabam aumentando a sua quantidade na rede de esgoto. E quando a gente tem redes de esgoto clandestinas ou um saneamento básico inadequado, inapropriado, a gente acaba também tendo um maior volume de água contaminada, né? Não só pelas chuvas, mas também porque a gente tem mais pessoas naquele local. Então, acaba favorecendo pela quantidade de pessoas nas praias e pela chuva e pela falta de rede de esgoto adequada. É o cenário que a gente está acompanhando, né, no litoral, tanto da região sul, né, de São Paulo, quanto de Santa Catarina, né? Exato, exato. São áreas que acabam recebendo maior volume de pessoas, sofre com as chuvas, sofre com esgotos clandestinos que desembocam na praia, né, nos rios, então acaba que a gente tem maior volume de pessoas suscetíveis a infecções. E doutora, os sintomas, eles são bem variáveis conforme a infecção, né? Se for uma gripe, a pessoa vai ter um sintoma. Agora, se for uma infecção gastrointestinal, são outros sintomas, é isso? Exato. Então, como eu falei no início, uma virose respiratória vai ter um predomínio de coriza, espirro, tosse, cansaço, e no gastrointestinal é um acometimento, né, de estômago, intestino, então você vai ter vômitos, náuseas, diarreia, e os dois, tanto respiratório quanto gastrointestinal, podem ter febre baixa, dor no corpo, mal-estar. Doutora Fernanda, a virose, ela é contagiosa? Existe esse risco de transmissão de pessoa para pessoa? Sim, existe, dependendo, né, do vírus causador, e também da parte
que ele está causando, né? A parte do corpo onde ele está causando a infecção, a doença. Então, para viroses respiratórias, como resfriado, gripe, a gente tem a transmissão por gotículas, principalmente, que é como a gente aprendeu no COVID, né? Então, tosse, espirro, transmitem você falar próximo da pessoa. Nas gastrointestinais, são principalmente água contaminada, alimentos mal cozidos, frutas e verduras, principalmente, né, crus e mal higienizados. E os dois também podem ser transmitidos, tanto respiratório quanto gastrointestinal, pelas mãos mãos sujas, né? Ou seja, se eu tuço e levo a minha mão à boca, eu estou contaminando a minha mão e a minha mão acaba sendo um veículo de transmissão. Se eu tenho contato com uma água contaminada, com alimentos não higienizados, se eu vou ao banheiro e não lavo as minhas mãos, a minha mão acaba também virando um veículo de transmissão para outras pessoas. Por isso que é importante a gente sempre reforçar, né, doutora? A Covid passou, a pandemia passou, mas os cuidados de higiene, eles devem ser mantidos e até redobrados, como nesse caso que a gente está vendo dessas viroses, né? Exatamente. Então, eu acho que a lavagem das mãos com água e sabão, né, não é só passar a mão, não, é lavar entre os dedos, o polegar, as duas faces da palma das mãos, e lembrar de limpar, lavar os punhos também, né? E aqui, por exemplo, eu estou de relógio, essa área aqui, aonde fica o meu relógio, ela pode ficar contaminada, então é importante até remover o relógio para lavar bem os punhos, e isso eu acho que é válido o ano inteiro, né? Lavar mãos, salva vidas. Exatamente. Doutora, agora os grupos de risco para as viroses são as crianças e os idosos? Sim, as crianças, porque ainda estão com o sistema imunológico, o sistema de defesa em desenvolvimento, então elas ainda não têm uma defesa muito bem estruturada, e os idosos, porque já têm uma defesa mais debilitada. Então, são características desses ciclos de vida, eles acabam sendo mais suscetíveis a infecções. Por conta dos seus sistemas imunológicos ainda ou em desenvolvimento ou já enfraquecido. Mas é importante lembrar também que para esses surtos, sobretudo os gastrointestinais que cursam com vômito e diarreia, essas populações também acabam sendo mais suscetíveis a evoluir com quadros mais graves, porque as crianças têm uma menor superfície corpórea e os idosos, eles têm já menos aporte de líquido no seu corpo. Então, é muito mais fácil para essas populações desidratarem. Então, às vezes, poucos episódios de vômito e diarreia são suficientes para levar a idosos e crianças a terem quadros de desidratação grave. Então, eu sempre costumo dizer que é importante que essas idosos e crianças não fiquem sozinhos, desacompanhados, enquanto eles estão tendo esses quadros que levam à desidratação, porque, por exemplo, pode ter uma alteração do nível de consciência, uma sonolência, que evolui muito rápido, e essas pessoas não têm que ser levadas mais precocemente para um serviço médico. Até a próxima pergunta é exatamente isso, doutora. Quando que é preciso procurar o hospital com emergência, né? Rápido. Uhum. Eu acho que a principal atenção nesses casos de surto são para idosos e crianças. Então, vômitos e diarreia que persistem por mais de 24 horas, por exemplo, febre alta, presença de sangue nas fezes, na diarreia, ou quando a gente não consegue mais manter um aporte de líquidos para a pessoa, seja um adulto, seja idoso ou criança. A gente tem que ofertar
líquidos, a princípio em pequenas quantidades, mas com uma frequência regular. Mas se essa pessoa não está mais conseguindo ingerir pelo quadro intenso de vômitos, de enjoo, ela acaba vomitando tudo que ela ingere, ou seja, a gente não vai conseguir manter essa pessoa hidratada. Então, ela vai precisar de uma hidratação venosa, né, pela veia, e aí ela também precisa procurar um hospital para um serviço de emergência, para não evoluir para uma desidratação grave dentro de casa. Doutora, quais são as principais orientações que você daria para as pessoas evitarem a virose? Muita gente está viajando agora nesse período. O que elas precisam fazer? O que é fundamental, além, claro, da questão da higiene, né? Claro, sobretudo nesses quadros, né, que são mais comuns no verão, nas praias, né, que é o que a gente está vivendo agora em São Paulo e em Santa Catarina. Primeiro, procurar se informar sobre as condições de balneabilidade da praia. Então, verificar com os órgãos ambientais, sanitários, locais, se aquela praia está própria para banho, se existe algum alerta sobre presença de coliformes fecais, que é simplesmente a presença de fezes na água. E aí, a primeira coisa é não frequentar essa praia. Mesmo, eu só vou ficar na areia. Mas a gente sabe que acaba que a criança vai brincar na beira da água, então ela se contamina com aquela água, leva, né, a mão contaminada para casa, né, põe na boca. Então, evitar essas praias contaminadas. Importante também evitar o banho de mar 24 a 48 horas após chuvas intensas. Por quê? Porque a gente aumenta o volume de água, né, das chuvas e uma água que potencialmente pode estar contaminada no mar. E aí eu reforço também evitar a ingesta de alimentos crus ou onde a gente não pode garantir a higiene deles, e aí principalmente frutos do mar, né? O pessoal gosta muito de comer ostra, né, fresca, e a ostra contaminada com água do mar que esteja contaminada pode levar a quadros bem graves de diarreia e vômitos, né? E eu acho que uma coisa que é muito simples é a lavagem das mãos, como a gente falou, com água e sabão. E se você tem pessoas que estejam com esse quadro dentro de casa, que você esteja convivendo com essas pessoas, além de aumentar a lavagem das mãos antes de comer, depois de comer, após o uso do banheiro, também limpar as superfícies, né, o balcão da cozinha, do banheiro, ou com desinfetante, ou com água sanitária, né, diluída, né? A gente costuma recomendar cerca de 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Doutora, para a gente encerrar aqui nosso quadro, acho que é importante a gente reforçar também para o pessoal de casa sobre a automedicação, que ela pode piorar o quadro clínico. Então, para as pessoas evitarem ficarem tomando remédios que guardam, né, dentro do armário, qualquer momento, sempre procurar um médico, né? Exato, porque às vezes você tem uma sobra de um antibiótico, você eu vou tomar porque minha diarreia está muito forte, mas exatamente se essa infecção é causada por um vírus, o antibiótico, que é para bactéria, não vai funcionar e ainda pode levar a uma resistência. Você acaba alterando a sua flora no seu organismo e depois você vai ter uma resistência a esse antibiótico. A outra questão é que, às vezes, a gente acha que é uma coisa, pode ser outra, e, por exemplo, alguns quadros podem, por exemplo, se confundir com a dengue. E a dengue a gente sabe que não se pode usar anti-inflamatórios. Então, uma pessoa que, às vezes, acha que está com uma virose gastrointestinal e, na verdade, ela está com uma dengue, se ela usa um anti-inflamatório, ela pode a causar uma dengue hemorrágica, né? Então, o que a gente recomenda é, diante de vômitos e diarreia, aumentar a ingesta de líquido. Água filtrada, água potável, água de coco, bebidas isotônicas, evitar refrigerantes,
sucos industrializados, porque esses contêm muito açúcar e eles acabam atrapalhando o que a gente chama de osmose, né? Então, eles podem até piorar a desidratação. Então, chás sem açúcar, água de coco e isotônicos, e se não melhorar, procurar imediatamente um serviço médico. Doutora, muito obrigada pela sua disposição e por atender aqui a nossa equipe. Eu que agradeço, tenham uma boa semana. Obrigada. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!